Olá, meu amigo, olá, minha amiga, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, você, meu amigo católico, você é meu amigo espírita, a paz do Senhor para você, meu irmão em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa, no seu lar, e que Deus possa abençoar a sua vida. É mais um cantinho do sofá entrando no ar, aqui para trazer uma palavra abençoada para a sua vida. Quero convidar todos vocês a estar aqui conosco, a ouvir essa mensagem do Senhor Jesus Cristo, que vem do coração dele, ok? Quero a sua participação, participe conosco, visite aí a página do Pastor Soares PR Sandra, página do Cantinho do Sofá, também o Instagram, Pastor Soares 68, e também o YouTube, Cantinho do Sofá, todas as mensagens sendo postadas e outras mensagens postadas lá também durante esses quase 6 anos, né? No Cantinho do Sofá aí. O ano que vem, a partir do mês de fevereiro aí, nós estamos fazendo 6 anos, se não estiver enganado, no Cantinho do Sofá, levando aí a palavra do Senhor à vida de cada um. Tivemos alguns problemas, nossa página do Cantinho do Sofá foi hackeada, né? Conseguimos aí retomar de novo a nossa página no Face, Cantinho do Sofá, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado para trazer a mensagem do Senhor para a vida de cada um de vocês. Peço a Deus que Deus abençoe a vida de cada um e que através dessas mensagens que estão sendo levadas, transmitida, possa fazer a diferença na vida de vocês. Quero pedir a Deus que abençoe a sua casa e o seu lar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, as nossas vidas, venha abençoar a nossa casa, venha abençoar as nossas famílias. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, pedindo, Pai, que o Senhor venha fazer a diferença nas nossas vidas através dessas mensagens que estão sendo transmitidas aqui no Cantinho do Sofá para a vida dos nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares. Derrama da Tua graça, do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convide aí o seu amigo, convide a sua amiga. Eu sou o Pastor Soares, juntamente com a pastora Sandra, trazendo uma palavra abençoada para a sua vida, quase todos os dias, né? Aí, entrando no ar durante a semana, transmitindo a palavra do Senhor para a sua vida. Nós temos aí recebido muitas mensagens, né, de gratidão, pedido de oração aos dos nossos amigos aí, que faz parte da comunidade do Cantinho do Sofá, onde nos assiste. Tem muitas pessoas chegando, muitas pessoas novas, né, chegando, e eu tenho certeza que não vai ser diferente. Pedimos que esse ano que está por vir, está chegando, né, possa ser um ano de bênção, de vitória. Esse ano que está aí findando, muitos tiveram perdas, né, familiares, alguns perderam seus meios de ganhar o pão de cada dia, mas o Deus é o mesmo. Deus, ele abençoa, Deus, ele abre porta, ele fecha a porta, ele faz milagre acontecer, né? E também nós sentimos a perca dos nossos familiares. Eu também perdi, né? Como perdi minha mãe nessa pandemia, e traz tristeza aos nossos corações, sim, mas de outro lado nós temos quem a palavra fala, aquele que morre com Cristo, né? Esse terá vida eterna, e nós temos essa convicção que nós vamos nos encontrarmos um dia, porque o Senhor deixou a promessa dele de vir buscar aqueles que permanecerem firme até o fim com ele, né? Esses estarão
sendo glorificado e estaremos tendo a oportunidade de vê-los. E agradecer, dar os parabéns aí, né, como eu sempre faço, aos nossos amigos do Face e aos aniversariantes da semana, onde eu mando aí os parabéns aos aniversariantes da semana, praticamente todos os dias, né? Tem pessoas fazendo aniversário, eu, Pastor Soares, mando aí os parabéns a todos os aniversariantes. E com certeza eu creio e acredito, né, em Cristo Jesus, que esse ano que está por vir vai ser bem melhor do que esse ano aí que nós estamos encerrando. Nós vamos fazer aqui, eu e a pastora Sandra, aí no Natal, na véspera de Natal, a nossa mensagem de Natal, né? Com certeza você vai estar conosco participando. E peço a cada um de vocês que compartilhe as mensagens, deixa aí o seu positivo, entra lá no YouTube, se inscreva, Cantinho do Sofá, ok? Cantinho do Sofá onde nós temos deixado nossas mensagens, todas as nossas mensagens ali também. E vamos lá, vamos aqui na palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a grande necessidade da multidão. Será que as pessoas têm necessidade? Será que as pessoas estão passando por necessidade? Estão passando por alguma necessidade? Com certeza, né? Todos nós passamos por alguma necessidade. E a necessidade fez que a multidão procurasse Jesus, né? E durante o seu ministério aqui na terra, ele ministrava a palavra, ele fazia milagres, e como as pessoas tinham as suas necessidades, procuravam Jesus. E não está diferente nos dias de hoje. Muitas pessoas passam por suas necessidades, suas dificuldades. Alguns procuram, né? Não vou dizer assim que são todos, mas a maioria procura a solução em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que Ele é a solução, Ele é a cura, Ele é o milagre, Ele abre porta, Ele fecha porta, né? Ele ressuscita, Ele faz milagre acontecer. Desde que nós cremos, desde que nós acreditemos que Ele pode fazer a diferença nas nossas vidas. E para que isso aconteça, nós temos que apresentar as nossas necessidades, as nossas dificuldades, apresentar as nossas enfermidades diante do Senhor. E nós vamos ver aqui que dentro da palavra, durante esse ministério, as pessoas procuravam Jesus. Elas procuravam Jesus por motivos físicos, motivos espirituais, muitas outras necessidades, né, que eles precisavam, e eles procuravam Jesus. Mas o principal aqui era que nós vimos que Jesus pregava o quê? Ele ministrava a palavra de salvação, transformação, né? E nós vamos ver durante todo esse período que Jesus passou, desde quando ele começou seu ministério, né? Ele veio sempre falando da salvação, da restauração, do conserto, né? De mudanças de caráter. E nós vamos ver alguns pontos onde as pessoas passavam por isso. Havia necessidade de sinais, né? Havia também a necessidade de compaixão, ou seja, ele tinha compaixão, né? E a necessidade de alimentos. Muitas pessoas passavam por dificuldades de alimento, muitas pessoas precisavam de uma compaixão e também uma necessidade de sinais, né, sobre as suas vidas. Durante o seu ministério terreno, Jesus foi seguido por uma multidão de necessitados. Eles sempre procuravam Jesus,
onde quer que ele estivesse, né? Ou seja, aonde Jesus estava, o povo, a multidão estava atrás ali junto com Jesus. Por quê? Porque queriam satisfazer as suas necessidades. Nós vamos ver aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 32, né, alguns versículos aonde nós vamos ver aqui a palavra do Senhor falando. 6,32, que diz assim: então eles se afastaram no barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirando-se, tendo-os reconhecido, correram ao pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Ou seja, no versículo 31, havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Ou seja, a palavra do Senhor aqui fala sobre a multiplicação dos pães, porque aqui era uma necessidade. Sim, eles tinham ali ouvido, escutado, né, a palavra do Senhor, e como já era muito tarde, havia uma necessidade daquele povo se alimentar. No versículo 35 diz assim: era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Mas como, né, que eles poderiam dar algo para comer se ali não tinha? E eles disseram: isto exigiria 200 denários. Não tinha dinheiro. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes o de comer. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Né? Ele mandou que os discípulos fossem ver quantos pães havia ali. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100, de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, e olhando para o céu, deu graças e partiu o pão. Ou seja, havia duas necessidades. A primeira, que é a necessidade de se alimentar espiritualmente, eles tinham se alimentado espiritualmente, né? E, ao mesmo tempo, eles se preocuparam com o povo, porque já havia muito tempo que eles estavam ali, né? E necessitava de alimento. E os discípulos se preocuparam, porque havia muita gente, havia homens, havia mulheres, havia crianças, havia doentes que estavam ali, né, que precisavam se alimentar. Então eles se preocuparam. Havia uma necessidade de um alimento para sustentar milhares e milhares de pessoas aonde Jesus estava. E aí chega diante de Jesus e fala: Senhor, nós não temos, manda que esse povo vá embora. E Jesus pede para que seus discípulos vá ali e ver quantos pães, quantos peixes tem ali. E eles encontram, né, aqui 5 pães e 2 peixes. Agora você imagina, milhares de pessoas naquele exato momento precisando se alimentar, né? E nós vemos aqui que eu creio que até os próprios discípulos, porque eles não eram apóstolos, eles se preocuparam, mas como que nós vamos sustentar milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixinhos? Mas eles sabiam quem era Jesus, né? E mesmo assim, né, eles foram lá e apresentaram para o Senhor: Senhor, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Dá para imaginar como nós vamos sustentar esses milhares de pessoas que estão aqui.
Jesus olha para o céu, pega aqueles pães e os peixinhos, olha para o céu, ora ao Pai, né, para que venha multiplicar. E ele ordena, né, que aquela multidão se sentasse ali, né, em grupos de 50, de 100, e ali acontece algo, um sinal, um milagre sobre aquele lugar, a multiplicação, né? A multiplicação de um alimento. Ou seja, havia necessidade daquelas pessoas de se alimentarem. O Evangelho de Marcos nos diz que Jesus procurou este lugar deserto para estar a sós com os seus discípulos. Ou seja, ele foi para aquele lugar ali para estar a sós com os discípulos. Mas a necessidade do povo levou Jesus a atendê-los e socorrê-los. Onde nós vimos aí em Mateus 6, 32 ao 39, onde Jesus vai aí fazendo a multiplicação dos pães, né? Ou seja, ao 38, onde ele faz a multiplicação de pães. E ali, vendo a necessidade, Jesus vai e faz esse milagre acontecer. Nós vamos ver que para alguns milagres acontecerem, há sinais, né, que são nos dados ou nós vemos para que possamos ver o milagre acontecer. A necessidade de sinais. João, em seu evangelho, explica que a multidão foi à procura de Jesus por causa de sinais. Também, né? Em João 6:2, nós vamos ver isso, que a multidão também ia atrás de Jesus através a procura de sinais. João 6:2, onde que diz: a grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Ou seja, sinais de milagre. As pessoas estavam enfermas, as pessoas estavam doentes, e as pessoas acompanhavam Jesus. Em todo o caminhar de Jesus, a multidão acompanhava ele. Por quê? Porque sabia que aonde Jesus estava, as suas necessidades eram supridas, as suas enfermidades eram curadas, né? Ou seja, aqui fala que a multidão, né? A grande multidão continuava a segui-lo. Por quê? Vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Ou seja, as pessoas eram curadas, as outras pessoas viam e acompanhavam Jesus. Grande multidão acompanhava Jesus. Nós vemos que o ministério de Jesus em si, ele veio em todos os sentidos. Ele veio para cumprir ali, realizar, né, milagres, né, de necessidades de alimento, de compaixão, de fazer a diferença entre a vida das pessoas, curando, libertando, salvando, né? Nós vemos aí algumas passagens que por onde Jesus passou, expulsou demônios, né? Curou coxos, cegos, mudos, né? E esse é o ministério que Jesus veio fazer aqui na terra, mas o principal, né, o alvo, que é o principal, é o arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados, para que possam entrar no reino dos céus. Então esses sinais se cumpriam no decorrer do ministério de Jesus. E por onde ele passava, por onde ele ia, a multidão seguia Jesus. A multidão andava atrás de Jesus. Até hoje, infelizmente, muitos seguem a Jesus apenas por causa da cura de alguma enfermidade, desprezando o amor, o maior milagre, que é
a salvação. Como eu tenho falado aqui, a palavra não era, o alvo não era curar, o alvo não era restaurar, mas sim levar a palavra de salvação para aquelas pessoas. Nos dias de hoje, nós vemos as mesmas coisas, né? Infelizmente, há muitos que procuram Jesus simplesmente pelos sinais, pelo milagre, pela cura, pela restauração física, a restauração alimentar, a restauração financeira, né? Alguns procuram a restauração conjugal, mas o principal, né? O maior milagre na vida da pessoa é a salvação. Então nós vamos ver que a palavra de Deus em todos os sentidos, a palavra de Cristo Jesus em todos os sentidos, é levar a palavra de salvação. Essa palavra que cura, que restaura espiritualmente, fisicamente, mentalmente, né? Aonde nós temos que nos colocarmos na presença e acreditar que a palavra de Deus na nossa vida não é só milagre. Não é só o milagre físico, não é só o milagre mental, não é só a libertação, mas sim a salvação. Salvação é essa que vai nos levar a estarmos na presença do Senhor, nosso Deus, estarmos na presença do Pai, né? Onde nós vamos estar sentados, né, à direita do Pai, ou seja, termos essa convicção, essa certeza que esse dia vai chegar e nós vamos poder estar com Ele. Ou seja, qual é a parte principal da sua vida? Qual é o que você está procurando? Você está procurando qual milagre? A palavra de Deus fala que o maior milagre é a salvação. O maior sinal que Deus nos dá e nos deixou foi a vinda de Cristo Jesus, que morreu por mim, morreu por você. Amém? Ou seja, se nós formos olharmos, aquela multidão não estava preocupada com a salvação, aquela multidão não estava preocupada em salvar a sua vida. A multidão estava preocupada de Jesus saciar as suas necessidades. Quais necessidades eram essas? Necessidade da cura, necessidade de uma libertação, né? Mas procurando por si mesmo, nós vamos ver que o maior milagre é a salvação. Em todos os sentidos, o nosso alvo, o nosso objetivo aqui, hoje, na Terra, é procurarmos ter a convicção que a salvação é mais importante nas nossas vidas. Pode haver cura, pode haver milagre. Muitos, como foi dito aqui, até hoje, infelizmente, muitos seguem a Jesus apenas por causa da cura de alguma enfermidade, né? Desprezando o maior milagre, que é a salvação. E isso tem realmente ocorrido, né, nos dias de hoje. Alguns têm até desistido, né? Desistido de acompanhar Jesus, por o milagre não ter acontecido, a porta não ter aberto, as profecias ou as profetadas, né, não ter se cumprido. E nós vamos ver aí que nós precisamos nos colocarmos na presença do Senhor. Buscar essa presença, buscar estar ligado em focar as nossas vidas na salvação, né? A cada dia nos colocarmos na presença do Senhor e falar assim: Senhor, eu preciso ser liberto disso, eu preciso
firmar mais a minha fé diante de Ti, eu preciso conhecer mais a Ti, e com certeza você está buscando, né? Buscando o que? Se firmar na presença do Senhor. Não busque só um milagre, não busque só ser curado da enfermidade, não busca ser só as portas se abrir. As portas vêm se abrir, mas se firme na presença do Senhor, esteja na presença do Senhor. Por quê? Porque o maior milagre é a salvação. Lide Paz, obrigado por você estar aí nos assistindo. Cleita, Cristian, Deus abençoe a vida de vocês. E nós vamos ver que devemos, portanto, demonstrar os sinais, ou seja, esses sinais que o Senhor faz sobre as nossas vidas. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantos livramentos Deus fez na sua vida? Te deu livramento, né? E nos colocarmos e vermos que o Senhor ele está sempre ao nosso lado, está sempre cuidando das nossas vidas. E você pode ver que os milagres estão sempre aí. Os sinais estão sempre aí, sendo revelados sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós fechamos os olhos e não queremos enxergar que Deus está fazendo sinais sobre as nossas vidas, né? Ou seja, nós vamos ver aqui em Marcos 16, versículo 17, algo interessante, que diz assim, ó, 16, 17. A palavra do Senhor diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados, né? Ou seja, esta é a palavra do Senhor, são os sinais que tem que acontecer, né? E quando nós temos essa convicção, essa certeza, nós estamos preparados, o nosso ministério está firme, nós oramos, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, você ministra a palavra, as pessoas são libertas, ouvem a palavra e se libertam através da palavra, porque a libertação vem de ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve a palavra, se você não obedece, né, você não vai conseguir ser liberto. Ou seja, nós temos que buscarmos a cada dia essa palavra para que esses sinais se cumpram sobre as nossas vidas. Aonde nós temos, ele fala assim: estes sinais acompanharão os que crerem, né? Aqueles que creem, aqueles que acreditam na fé, né? Que acreditam na palavra, que acreditam nos mandamentos, esses sinais se cumprirão sobre as nossas vidas. Aí você vai fazer, então vou pegar o veneno e vou beber. Não, muitas vezes você vai tomar uma coisa que você não sabia, né? E esse mal não vai acontecer sobre a sua vida, né? Você vai estender a mão sobre o enfermo e o enfermo vai ser curado. São sinais que vão vir sobre as suas vidas. Ou seja, quando você crê, quando você acredita, esses sinais vão se cumprir. E são sinais que vêm para edificação, mudança, transformação. Tem que haver transformação. Enfatizando a necessidade de um novo nascimento, nós vamos ver aí em João 3 e 5. O que? Um novo nascimento. Precisa de um novo nascimento? Precisa. Precisa nascer de novo? Precisa. Porque se você não nascer de novo, como que você vai entender? Como que você vai obedecer? Né? Porque você nascendo de novo, você vai ter que reaprender a andar, reaprender a falar, reaprender a caminhar na presença de Deus. João 3 e 5 diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha aí,
Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A palavra de Deus, ela nos traz aqui algo para as nossas vidas, né? Que devemos morrer para o mundo e nascer para Cristo. Morrer como? Renascer como, né? Aqui vem a palavra do Senhor dizendo que nós temos que nascermos da água e do Espírito, né? O que nascer da carne é carne, mas o que nascer do Espírito é Espírito. Ou seja, morremos para o mundo e nascemos para Cristo. O próprio Jesus nasceu de novo, né? Ele desceu as águas e o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, desceu sobre ele no dia que ele desceu as águas. Ou seja, ele nos deixou um exemplo. E ele nos deixa aqui bem claro. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, devemos ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Ou seja, sinais, né, que se cumprem sobre as nossas vidas. No segundo ponto, a compaixão, né? Nós vamos ver aí a compaixão. Jesus, ao ver a multidão que o seguia, não viu apenas suas faces, mais que isso, ele viu o estado de sequidão espiritual. Olha aí. Quantas pessoas estão secas espiritualmente? Quantas pessoas estão cegas espiritualmente? E vou dizer uma coisa para você, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, as pessoas, nós vimos aí uns 2 anos atrás, aí, mais ou menos quase 3, o quanto que as pessoas, quando nós vamos voltar aqui um pouquinho, que a necessidade, né, faz as pessoas se achegarem a Jesus. Esses 2 anos, quase 3 anos aí, eu creio, as pessoas, veio essa pandemia, né? Começou o mundo lá fora, e quando começou a se aproximar e chegou no nosso país, quantas pessoas correram para a presença de Deus? Quantas pessoas não enxergaram as suas necessidades para se colocar, se prostrar, né? Nós vimos aí muitas imagens, muitas pessoas orando, né? Se colocando na posição, se humilhando na presença de Deus, né? E houve um mover de oração sobre a nação, sobre o mundo, né? Até as próprias autoridades buscando, apresentando as suas necessidades através dessas enfermidades que aconteceu, buscando a presença do Senhor. Então nós vemos aí que a multidão em si, né, recorreu à presença do Senhor em compaixão, pedindo compaixão, né? Senhor, tenha compaixão de nós, né? Tenha misericórdia de nós, tenha compaixão, Senhor. Essa enfermidade aí, essa praga aí vindo e destruindo vidas e vidas e mais vidas, né? E muitos se colocaram na presença de Deus. Aí eu lembro aqui, a palavra do Senhor fala que muitas nações irão se prostrar diante da presença de Deus, né? E nós vimos aí que através dessa peste aí que veio aí atribulando muitas vidas, levando muitas vidas, muitas pessoas se colocaram na presença do Senhor. Então Jesus, ao ver a multidão que o seguia, não viu apenas as suas faces, mas que isso, ele viu o estado de sequidão espiritual. Ou seja, quando as pessoas estão secas espiritualmente, né, não conseguem enxergar o principal,
que é Deus. Ou seja, sem Deus, sem paz, imediatamente, né, da necessidade física daquela gente tão carente e necessitada de misericórdia. Ou seja, a palavra do Senhor fala, as pessoas vivem num estado ainda hoje, né, que precisam conhecer, reconhecer a Cristo Jesus. Quantas pessoas estão vivendo essa necessidade física, estão vivendo essa carência espiritual nas suas vidas? Nós estamos vendo aí muitas coisas acontecendo. Isso é falta de quê? Falta de Deus, falta de Cristo Jesus, falta de relembrar quem morreu na cruz por nós, né? Por que morreu por nós? Pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Ou seja, aqui nós vemos que Jesus viu, né, a necessidade daquelas pessoas. Ele não via a face, mas ele via mais do que isso. Ele viu o estado de sequidão espiritual. Nós estamos vivendo uma fase aí, irmão, que realmente as pessoas estão vivendo essa sequidão, esse deserto espiritual. Não querem enxergar a Deus. E sem Deus e sem paz, sem a presença da salvação, é impossível agradar a Deus. É impossível estar na presença do Senhor. E ele vê a necessidade daquele povo, a necessidade de espiritualidade. As pessoas iam até ele, né? Mas não iam em um sentido de buscar a salvação, de buscar ser cheio do Espírito Santo. Ele via um estado de calamidade espiritual na vida das pessoas. E aí ele fala, né? Sem Deus e sem paz, sem esperança e sem salvação. Há muitas pessoas que estão hoje nessa sequidão espiritual. Há muitas pessoas que estão sem Deus, estão sem paz e sem esperança de salvação. O nosso objetivo é levar esta palavra. O nosso objetivo é levar que você venha se encher, sair desse deserto de sequidão espiritual, mas ser um oásis espiritual na presença de Deus. É tão edificante quando a gente começa a falar aqui da presença do Espírito Santo de Deus, que a gente começa a sentir algo diferente, a gente começa a sentir a presença de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de buscar mais a Deus, de buscar mais essa espiritualidade sobre as nossas vidas. Nem todos estão vivendo essa fase. Alguns estão vivendo essa sequidão. Alguns estão vivendo hoje sem Deus. Alguns estão vivendo hoje sem paz. Alguns estão vivendo hoje sem esperança, né? Sem esperança de mudança, sem esperança de transformação, sem esperança de salvação. Já perderam até mesmo essa esperança de salvação. Em Mateus capítulo 14, versículo 14, nós vamos ver algo aqui, onde Deus fala conosco. Mateus 14, 14. Que Deus abençoe sua vida, que Deus derrame da graça dele, do Espírito Santo sobre a sua vida, e que essa palavra nesta noite seja algo que venha edificar a sua vida, que venha edificar a presença do Espírito Santo de Deus. Se você está sem paz, procure a paz. Se você está sem Deus, procure a Deus. Se você está sem esperança, procure a esperança. E a esperança é quem? É Cristo Jesus sobre a sua vida. E eu tenho certeza que no momento que você começar a falar assim, eu não quero essa sequidão espiritual sobre a minha vida, eu quero o oásis do Espírito Santo sobre a minha vida, o Espírito Santo vai se derramar sobre a sua vida e você vai encontrar Deus, você vai encontrar paz, você vai encontrar esperança, você vai encontrar salvação em Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 14, versículo 14 diz assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles
e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é o lugar deserto e já está ficando tarde. Manda então embora a multidão. Aonde que a gente falou. Por quê? Porque o povo estava seco, o povo estava vazio. Jesus não via a face. Jesus não via a face, mais do que isso, ele via, né, um estado de calamidade espiritual na vida daquelas pessoas. Ele conseguiu enxergar que aquelas pessoas não tinham, né, não tinha Deus, não tinha paz, não tinha esperança. Mas eles queriam algo, né? Eles queriam um sinal. E eles viam os sinais que Jesus fazia e eles iam atrás de Jesus, né? E nós vemos aqui que o maior milagre sobre as nossas vidas é Cristo Jesus. Em Mateus 9:13, Deus ele fala conosco e ele fala assim: vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justo, mas vim para os pecadores. Deus está chamando você, meu amigo. Deus está chamando você que está sem esperança, está chamando você que não crê, não acredita em Deus. Silene Ferreira, Deus abençoe sua vida, Silene. Deus abençoe sua casa. Deus está chamando você doente espiritual. Deus está chamando você que não encontra paz, não encontra alegria. Só tem sofrimento, angústia, dor. Ele está chamando você. E ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores. Mas que você encontre Jesus não simplesmente para ser curado de uma enfermidade. Não para vir saciar as suas necessidades. Mas para ter um encontro com Deus. Havia uma necessidade de alimento, sim, havia. Que alimento esse? Através do Evangelho de João, compreendemos que Jesus viu também a necessidade que a multidão tinha de alimentar-se, uma vez que era tarde e não tinha onde comprar comida. Onde nós lemos, João 6,5, né? Então ali Jesus faz um milagre acontecer. Ele vê nossas necessidades antes mesmo de lhe pedirmos. Ou seja, ele já conhece, ele sabe a sua necessidade, ele sabe o que você precisa, ele sabe que você está seco, você está precisando se fortalecer, mas ele quer ouvir de você, ele quer que você se achegue a ele, conte, fale para ele: Pai, estou vazio, estou triste, estou cansado. Ele quer te ouvir. Jesus conhecia a multidão, sabia que aquela multidão precisava se alimentar, mas precisava acontecer um milagre, precisava acontecer um sinal ali, para que aquelas pessoas viessem crer e acreditar que Jesus ele supre todas as nossas necessidades. Se nós formos ver biblicamente, todos os seus líderes que tinham um comando, tinham um povo, né? Os seus líderes chegavam diante de Deus e Deus cumprir ali, né, em fazer, realizar as necessidades que aconteciam ali. Ele vê as nossas necessidades antes mesmo que lhe pedimos. Mateus 6:6. Nós vamos ver Mateus 6:6 o que diz. Diz assim, ó. A palavra do Senhor diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E então seu pai, que vê em secreto, recompensará. Olha aí,
Ele está dizendo aqui que nós precisamos ir ao encontro, ir ter um momento só você e Deus, só você e Ele, só você e o Pai. Ele quer te ouvir. Ele diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Ou seja, Ele está dizendo para você o que você precisa fazer. O que você tem que fazer para ser ouvido, escutado pelo Pai. Ou seja, chega para Ele e fala, conta as suas necessidades. Chega para Ele e fala a situação que você está passando. E Ele vai estar ali, ouvindo a sua oração em secreto, e Ele o recompensará. No versículo 7 diz assim: quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, não é por muito falar. Muitas vezes você não precisa nem falar. Só de você chegar ali e demonstrar o seu sentimento no seu quarto, a porta fechada com Deus, Ele vai te ouvir. Ele vai abrir as janelas, as portas dos céus. Ele vai fazer um milagre acontecer sobre a sua vida. Ou seja, nós vemos aqui que a palavra do Senhor, ela nos leva a estar na presença dEle. No versículo 8 ele diz assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Ou seja, Ele já sabe. E Ele diz assim: orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas. Essa é a palavra de Deus que tem para a sua vida. Meu amado amigo, meu amado irmão, se você está passando por alguma necessidade, se você está passando por alguma dificuldade, se você está seco espiritualmente, você fala: estou vazio, eu não consigo sentir isso, pastor, que o senhor está falando. Então, busque a Deus. Se coloque na presença dEle, ore. Tira um momento ali, você tira um momento para o celular, você tira um momento para o futebol, você tira um momento para estar no bar, você tira um momento para estar na droga, você tira um momento para estar na prostituição, mas não tira um momento para falar com Deus. E no momento que você fala assim: não, hoje tudo para, eu vou ter um momento para Deus. Hoje eu vou me colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, me liberta disso, me liberta daquilo, me tira isso, me tira aquilo. Senhor, a minha necessidade, eu estou vazio, eu estou seco, eu não sinto a tua presença, eu não vejo milagre acontecer sobre a minha vida. E você se coloca na presença de Deus. E você vai contar as suas necessidades. E eu tenho certeza que Deus vai fazer a diferença na sua vida. E para encerrar, nós vamos ler Efésios 3:20. Ele está sempre pronto para fazer tudo, Ou seja, abundantemente sobre a sua vida. E estar sempre pronto a fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20, que diz assim:
aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ou seja, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou o que pensamos. Essa é a mensagem que eu deixo para você nesta noite, aqui no cantinho do sofá. Eu pude sentir a presença de Deus falando com você aqui e vai falar com você que vai assistir essa mensagem. Que Deus possa poderosamente fazer infinitamente muito mais sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a graça, que Deus te encha do Espírito dele, que você possa ter um encontro com Deus, que você possa ter um encontro com a paz, que você possa estar na presença dele, que você possa encontrar esperança, que você possa encontrar a salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, que essa mensagem possa entrar no coração, da vida das pessoas. Como eu sempre falo, ela possa ser flecha, penetrante no coração da vida das pessoas. Que haja salvação, que haja cura, que haja libertação. Senhor, eu sei que o Senhor sonda, o Senhor conhece os nossos corações. Mas a Tua palavra fala que nós temos que termos um momento para Ti. Nos retirarmos, ó Pai, e ficarmos a sós contigo. E declararmos as nossas necessidades, as nossas dificuldades para Ti. E eu te peço, Senhor, entra no leito do hospital, cura os enfermos, entra nas cadeias, liberta os cativos, quebra as correntes, liberta aqueles que estão sendo prisionados espiritualmente, que essas cadeias venham cair do vício da droga, da bebida, da prostituição, da sequidão espiritual, Senhor Deus. Que o Senhor possa encher os corações com o Teu Espírito, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo harmonia, longanimidade, bondade, Senhor meu Deus, aos corações. Este mundo precisa, Senhor meu Deus. As pessoas precisam, Senhor meu Deus, ter encontro contigo. As pessoas precisam, Pai, encontrar paz em suas vidas. Senhor, alivia os nossos corações. Alivia nossa alma, nosso espírito e faça a diferença em cada um que ouviu e que vai ouvir esta mensagem. Que Deus abençoe. Abre as portas, as janelas dos céus que estão fechadas para aqueles que necessitam, Senhor meu Deus, de um milagre espiritual, um milagre financeiro, um milagre da cura. Que o Senhor possa derramar da Tua glória, do Teu Espírito Santo, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Compartilhe essa mensagem para o seu amigo, aí no PR Soares PR Sandra, Facebook, Cantinho do Sofá, Facebook e também no nosso YouTube. Amém? Nós vamos estar aí mandando essa mensagem para lá também. Se inscreva lá no YouTube. Convide seu amigo, sua amiga para se inscrever também. E que Deus abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um em comunhão com Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia. Silene Ferreira, Claita, Pastora Sandra, Lide e os outros aí que participaram, deixaram o seu positivo. Deixe o seu positivo, deixe o seu coraçãozinho. Gostou da mensagem? Deixe o seu positivo, curta. E Deus vai estar aí abençoando sua vida, com certezamente. Nós estaremos aqui ainda essa semana, trazendo aí a mensagem de Natal, eu e a pastora Sandra. E eu tenho certeza que você vai estar aqui junto conosco. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.